Oi, pessoal. Então, eu vou apresentar para vocês a glândula tireoide e falar um pouquinho dos efeitos do T3 e do T4, né, a tiroxina e a triodotironina, que são os hormônios tireoidianos, sobre o metabolismo, tá? Falar um pouquinho também de diagnóstico de hiper e hipotireoidismo, ok? A glândula tireoide, ela não secreta somente o T3 e o T4, tá? Ela secreta também um hormônio chamado calcitonina, que faz parte do metabolismo do cálcio. Mas ele não é conhecido como hormônio tireoidiano e ele não age diretamente no metabolismo como o T3 e o T4. Então a gente vai ficar na discussão hoje sobre a tiroxina, que é o T4, e a triodotironina, que é o T3, tá? Então, a glândula tireoide, ela está localizada abaixo da laringe. Nós temos ali a cartilagem cricóidea apontada na imagem, que é a última cartilagem da laringe. Abaixo dela nós temos já a traqueia. E a glândula tireoide, ela fica localizada então na região inferior da laringe, circundando então a traqueia, tá? É essa rosinha que a gente tem na imagem. Junto da glândula tireoide, nós temos as glândulas paratireoides, que estão na imagem aqui como bolinhas amarelas, e elas secretam o paratormônio, também relacionado ao metabolismo, à homeostasia do cálcio, junto com a calcitonina da tireoide, tá? A glândula tireoide, então, ela possui folículos em que ocorre a produção de uma grande quantidade de proteína chamada tireoglobulina. A tireoglobulina ela é uma glicoproteína, então ela é formada por carboidratos ligados à proteína e ela forma uma gelatina dentro da célula ali e essa gelatina a gente chama de coloide, tá? Essa glicoproteína, tireoglobulina, ela é composta principalmente pelo aminoácido tirosina. Então o aminoácido tirosina, ele é essencial para a síntese dos hormônios tireoidianos. Por quê? Porque o hormônio tireoidiano, ele é sintetizado com base na quebra da tireoglobulina. Então, o que a glândula faz? A glândula sintetiza uma proteína com aproximadamente 70 aminoácidos de tirosina e alguns outros aminoácidos, tá? E esses aminoácidos tirosina, eles ficam normalmente agregados em duplas dentro da proteína, certo? E aí, a esses aminoácidos é adicionado o íon ou o ânion, né, de iodo, o iodeto, tá? Então, o iodo, ele é essencial também para a síntese do hormônio. Então, eu preciso de duas coisas para sintetizar o hormônio da tireoide, T3 e T4. Eu preciso de tirosina e de iodo. A tirosina vai formar a proteína que é a tireoglobulina, que depois vai ser quebrada e vai liberar os hormônios, tá? E o iodo vai ser anexado a essas tirosinas e vai fazer parte, então, do hormônio da tireoide. Se eu tiver 3 iodos ligados à tirosina, eu tenho o T3. Se eu tiver 4 iodos ligados à tirosina, eu vou ter o T4, tá? Todo esse iodo que é utilizado para a síntese dos hormônios tireoidianos, eles são obtidos a partir da dieta, né? Tanto que o nosso sal de cozinha, ele é iodado justamente para prevenir o hipotireoidismo, já que a deficiência de iodo leva à deficiência em hormônios da tireoide, tá? Então, eles são absorvidos a partir do trato gastrointestinal e 1/5 é removido do sangue pelas glândulas tireoides para a síntese dos hormônios da tireoide, tá? Ele não consegue atravessar a membrana das células facilmente, existe uma bomba dependente de ATP que bombeia esses íons de iodeto para dentro das células da glândula tireoide, tá? Aí, conforme a tireoglobulina é sintetizada, anexa o iodo nas tirosinas. Então, aqui eu tenho um exemplo da tirosina, a estrutura de uma tirosina. Ela tem um anel aromático ali que está em rosa, na imagem à direita, tá? Então, ali nesse anel aromático é que vão ligar os íons de iodo. Então, normalmente se ligam
a cada anel aromático 2 íons de iodo, como a gente está demonstrando ali na imagem superior à esquerda. Eu tenho o hormônio T4, que é a tiroxina. Então, são duas tirosinas ligadas entre si, dois anéis aromáticos da tirosina, e cada um com 2 iodos. Então, aqui eu tenho T4, tá? No de baixo, eu tenho a triodotironina. Triodo é porque tem 3 iodos, né? E ela é produzida a partir da tirosina. Então, eu tenho as duas tirosinas, os dois anéis da tirosina, e nos dois anéis eu tenho, no primeiro anel, que a gente chama de anel A gente tem 2 iodos, e no anel B a gente tem 1 iodo apenas, certo? Embaixo ainda, na última linha, eu tenho o T3 reverso. O T3 reverso, ele tem 2 iodos no anel B e 1 iodo no anel A. Qual que é o anel A, qual que é o anel B? O anel A é sempre o que está próximo aos grupos funcionais. Ali eu tenho em roxinho a carboxila, a amina do aminoácido tirosina. Então, o anel A é o que está mais próximo desses grupos funcionais, tá? Então, quando eu tenho 2 iodos no anel A e 1 no anel B, eu tenho o que a gente chama de T3 ativo. E quando eu tenho 2 iodos no anel B e 1 no anel A, eu tenho o T3 reverso, que não tem atividade. O T3 reverso, ele é produzido predominantemente no que a gente chama de célula-alvo. O que é a célula-alvo? Todo hormônio, ele é liberado por uma glândula e ele age numa célula. Essa célula onde ele vai agir é a célula-alvo. No caso da glândula tireoide, ela libera o T3 e o T4, e eles vão agir em uma infinidade de células do organismo. Então, eles têm várias células-alvo. Nessas células-alvo, ocorre a conversão de T4 em T3, já que a glândula tireoide libera principalmente T4. Praticamente 90% dos hormônios liberados pela glândula tireoide são em forma de T4. Aí ela chega na célula-alvo e ocorre uma desiodação, liberando ou T3 ou T3 reverso, normalmente meio a meio. Então, metade praticamente dos hormônios que são liberados pela tireoide vão ter ação na célula. O T4 é reconhecido pela célula. As células que reconhecem o hormônio, que possuem receptor para o hormônio, elas reconhecem o T3 e o T4. Elas têm maior afinidade, maior facilidade de ligação com o T3 do que com o T4, mas elas reconhecem os dois. Então, os dois são ativos. A gente só diz que o T3 ele é mais ativo porque o receptor se liga mais facilmente a ele. Por isso que normalmente se diz que ele é a forma ativa. Ele é o que está em maior concentração nas células, porque ele é produzido principalmente a partir do T4. Só 10% do iodo do hormônio liberado pela tireoide é na forma de T3, então é bem pouco em relação ao T4, né? E na célula-alvo, o T4 ele é quase todo convertido em T3, ou T3 ou T3 reverso. O T3 reverso não é reconhecido pelo receptor, então ele não tem atividade, ele é inativo. Simplesmente é degradado pela célula e os iodos são jogados na corrente sanguínea para chegar novamente na glândula tireoide e servirem para produzir novos hormônios, tá? Então, falando um pouquinho do T4, que é a tiroxina, ele é produzido exclusivamente na glândula tireoide. Então, a glândula tireoide produz o T4, mais ou menos 90 microgramas de T4 por dia, e cerca de 80% é desiodado ou deiodado em T3 e T3 reverso. Isso na célula-alvo, tá? E 10% mais ou menos é deiodado na glândula tireoide. E aí libera na forma de T3. Já o T3, ele é a forma chamada de biologicamente ativa do hormônio, quando ele está na forma livre, né? Tanto o T3 como o T4, eles são hormônios insolúveis em água. Então, eles precisam ser transportados por uma proteína na corrente sanguínea.
Então, a gente tem a tireoglobulina, que faz isso, a gente tem a albumina e tem uma outra proteína chamada de pré-albumina, que também transporta esses hormônios no sangue. Assim que eles chegam nas células, eles são liberados para dentro da célula, eles entram na célula e os receptores deles são intracelulares. Receptor de hormônio insolúvel em água está dentro da célula. Receptor de hormônio solúvel em água está na membrana. Então, até agora, a gente falou de insulina, glucagon, adrenalina, todos são solúveis em água, todos têm receptor na membrana. Agora, T3 e T4 são insolúveis em água, então eles entram na célula e se ligam no receptor dentro da célula, ok? Com relação ainda ao T3, nós temos que ele é produzido na glândula tireoide e também pela deiodação do T4 nas células-alvo, que são produção extratireoide. Aproximadamente 80% de todo o T3 produzido vem a partir da deiodação nas células extratireoide, tá? E mais ou menos 35 microgramas de T3 são produzidos por dia. Como que ocorre a liberação do hormônio da tireoide? O hormônio da tireoide, ele segue um eixo que nós chamamos de eixo de ativação hormonal. Esse eixo de ativação hormonal, ele é composto por 3 estruturas. O hipotálamo, lá no cérebro, a hipófise, que é uma glândula localizada na base do cérebro, e a tireoide. Então, para que a gente libere um hormônio da tireoide, T3 ou T4, a gente precisa que um estímulo chegue lá no hipotálamo, então tem que ser um estímulo nervoso, para que o hipotálamo libere um hormônio chamado de TRH. TRH significa hormônio liberador de tireotrofina. Esse hormônio age na hipófise, que é essa pituitária que está ali, que é o nome mais antigo dela. Então, ele age na hipófise pituitária anterior e estimula a hipófise a liberar o TSH. O TSH é a tireotrofina, ou hormônio tireoestimulante, tá? O hormônio tireoestimulante cai no sangue e vai até lá na tireoide, estimular a tireoide a liberar T3 e T4, ok? Então, esse eixo de ativação nós chamamos de eixo de ativação hormonal. E ele é composto por 3 estruturas: hipotálamo, hipófise e tireoide. Uma estrutura libera um hormônio que ativa outra, que libera um hormônio que ativa outra, que por sua vez libera um hormônio final, que seria o T3 e o T4, certo? O T3 e o T4, eles regulam a concentração dos hormônios a partir da inibição, essa flechinha em verde ali no cantinho da imagem, ele regula através do que a gente chama de feedback negativo. O feedback negativo significa que o T3 e o T4, eles vão lá na hipófise anterior, lá no hipotálamo, e inibem a secreção de TRH e TSH. E aí baixa o estímulo para a liberação dos hormônios, eles voltam a cair na corrente sanguínea. Por isso que esses hormônios, eles têm a concentração relativamente constante no sangue, né? Porque quando eles aumentam, o próprio hormônio vai nos eixos anteriores, nas estruturas anteriores, e inibe a secreção dos hormônios que estimulam a tireoide, certo? Então, 90 a 93% dos hormônios liberados pela tireoide são na forma de tiroxina, que são T4, e em torno de 7 a 10% triodotironina, que é o T3. Como eles são insolúveis em água, eu preciso que eles se liguem a proteínas na membrana celular para que eles possam ser transportados através do sangue, já que o sangue é feito basicamente por água. 3 proteínas fazem o transporte. A tireoglobulina, que é essa TBG, 70% do hormônio liberado é ligado à tireoglobulina. Então, nas vesículas, porque todo hormônio ele é armazenado dentro da glândula em pacotinhos, que a gente chama de vesículas. Dentro dessas vesículas, eu vou ter o hormônio da tireoide, produzido a partir da degradação da tireoglobulina, e eu vou ter também tireoglobulina que não foi degradada.
E tudo isso vai ser liberado na corrente sanguínea. A partir daí, eu tenho o transporte desses hormônios através da tireoglobulina. Eles se ligam na tireoglobulina e ela vai distribuindo eles pelas células, tá? O que a tireoglobulina não liga é ligado na albumina. A albumina ela é uma proteína presente no sangue, né? Que ela não é seletiva. Lembra quando a gente falou dos hormônios, dos exames, quando a gente falou de albumina? Então, a albumina, ela não seleciona o que ela vai transportar. Ela é uma transportadora não seletiva. Cai na corrente sanguínea, ela transporta, tá? Então, ela faz isso com o hormônio da tireoide também. Cerca de 25% é transportado pelo hormônio da tireoide. E tem uma outra proteína que também pode ajudar se a tireoglobulina e a globulina não conseguirem transportar todos os hormônios, que é a transtirretina, que é a pré-albumina, tá? Então, ela também reconhece os hormônios da tireoide e transporta esses hormônios através da corrente sanguínea. Somente as concentrações livres são biologicamente ativas, ou seja, enquanto o hormônio está ligado na tireoglobulina, na albumina ou na transtirretina, ele não tem atividade. Ele precisa chegar na célula, ele precisa se ligar no receptor e a partir da ligação no receptor, ele vai ter atividade, ok? Aqui eu tenho demonstrado para vocês de novo o eixo de ativação hormonal, olha só. Então, o eixo de ativação hormonal ele é composto inicialmente pelo hipotálamo, que recebe o estímulo. O hipotálamo libera o TRH, que estimula a adenohipófise, a hipófise anterior a liberar o TSH. E o TSH estimula o folículo da tireoide a liberar T3 e T4, tá? Então, quando o T3 e T4 são liberados, eles agem na hipófise, no hipotálamo, inibindo a secreção ou de TRH ou de TSH, ok? Mantendo a concentração constante no sangue, né? E aí nós temos as ações dos hormônios da tireoide nas células-alvo, tá? Então, como eles são solúveis em água, como eles são solúveis em lipídios, eles atravessam livremente a membrana celular. Então, eles são liberados pela glândula, se ligam em uma das proteínas e essa proteína transporta eles até a célula-alvo. Na célula-alvo, eles são liberados, a proteína não entra, ele atravessa a membrana e se liga a receptores que estão no núcleo da célula. São receptores nucleares. Então, eles entram na célula, vão em direção ao núcleo e se ligam em receptores nucleares. 90% do hormônio do T4, ele é deiodado e forma T3. Então, 90% do hormônio que liga no receptor é T3 e 10% T4. Então, a atividade do T3 é muito maior do que a atividade do T4, ok? Primeiro, porque o receptor não tem muita afinidade e segundo, porque quase todo hormônio T4 vai ser convertido em T3, certo? Aí, estando no núcleo, o que tem no núcleo? Tem DNA. O que o DNA faz? Ele codifica a síntese de proteínas. Se eu tenho uma molécula que chega no núcleo e tem um receptor lá e é reconhecido, ela precisa agir lá dentro. Então, ela vai fazer a única coisa que dá para ela fazer, que é se ligar no DNA e aumentar a síntese de alguma proteína, certo? Então, o que o hormônio da tireoide faz? Ele age no núcleo da célula, aumentando a quantidade de algumas proteínas específicas que atuam no metabolismo. Ele ativa o aumento da síntese de enzimas envolvidas no catabolismo, tá? Essa é a ação do hormônio da tireoide. Por isso que ele é um hormônio que aumenta o metabolismo, porque ele aumenta o número de enzimas que degradam moléculas. Enzimas catabólicas, certo? Então, a ativação dos receptores tireoidianos aumenta a atividade de uma enzima chamada RNA polimerase, que estimula a transcrição de genes, aumentando a síntese de diversas proteínas, inclusive de GH,
tá? Se estiver falando, por exemplo, de células pancreáticas, célula delta pancreática, célula hepática e as próprias células da glândula da hipófise, tá? Então, essas 3 glândulas liberam GH, ok? Então, as ações do aumento da síntese dessas proteínas são o aumento da taxa metabólica normal. Então, a taxa metabólica basal, que é o metabolismo basal, o metabolismo que eu preciso, a quantidade de moléculas que eu preciso degradar para sobreviver, para batimento cardíaco, para respirar, para circulação sanguínea, para fazer o mínimo possível para me manter vivo. Isso é metabolismo basal. O hormônio da tireoide aumenta a taxa metabólica basal. Então, se eu tenho muito hormônio da tireoide, eu vou degradar mais nutriente do que normalmente eu degradaria se eu tivesse pouco hormônio da tireoide, tá? Então, os efeitos principais desse aumento da taxa metabólica são o aumento da termogênese, ou seja, aumenta a produção de calor. Por quê? Porque uma das enzimas que são produzidas são as UCPs, a gente já vai ver no próximo slide, tá? Então, aumenta o metabolismo oxidativo mitocondrial, aumentando, então, a síntese de ATP nas células. Tanto que pessoas que têm muito hormônio da tireoide, elas têm uma quantidade de energia muito grande, normalmente sendo produzidas, por isso são pessoas mais hiperativas, que não conseguem se manter muito tempo sentadas ou fazendo uma atividade que envolva muita concentração. Por quê? Porque tem muita energia para gastar. Atividades parado é um trabalho para quem tem muito hormônio da tireoide. O contrário também é verdadeiro para pessoas que têm pouco hormônio da tireoide, né? Então, se tem pouco hormônio da tireoide, tem pouca produção de energia, baixa termogênese também. Então, a pessoa não gosta do frio porque ela tem baixa temperatura corporal e também ela tem pouca energia. Então, é a pessoa que está mais cansada, mais sonolenta, é uma pessoa que vai mais devagar, porque tem menos energia, certo? No tecido adiposo, os hormônios da tireoide aumentam a síntese da lipase sensível ao hormônio, que a gente já conversou em outras aulas. Então, a lipase sensível ao hormônio, ela responde ao glucagon e à adrenalina, aumentando a lipólise, que é a degradação de triglicerídeos. Então, aumenta a liberação de ácidos graxos na corrente sanguínea, fornecendo ácidos graxos que são altamente energéticos e calóricos para a produção de energia. Além disso, aumenta as enzimas, a quantidade de enzimas para glicogenólise e gliconeogênese, né? Então, tudo o que vai degradar lipídio, glicogênio, vai fazer com que tenha a ação do hormônio da tireoide. E, além disso, libera mais glicose na corrente sanguínea. Então, o hormônio da tireoide, ele estimula a liberação de lipídio na corrente sanguínea, liberação de glicose na corrente sanguínea, e dessa maneira, você tem uma maior disponibilidade também de nutrientes para a produção de energia, certo? Aumenta ainda a síntese de proteínas estruturais, enzimas e outros hormônios, como eu já falei para vocês, né? Então, aqui está a principal ação do hormônio da tireoide. Então, aqui para vocês relembrarem, né? A gente falou na primeira aula aqui do semestre da cadeia de transporte de elétrons, né? Ó, complexo 1, 2, a coenzima Q, o complexo 3, o complexo 4. Lembra disso? Então, lá vem aqui, ó, espaço intermembranas da mitocôndria, membrana interna da mitocôndria, matriz mitocondrial, tá? Então, lá do ciclo de Krebs, que está aqui dentro da matriz mitocondrial, sai um monte de NAD, NADH, FADH2, trazem hidrogênios para a cadeia de transporte de elétrons, e a cadeia de transporte de elétrons ativada estimula o bombeamento de hidrogênios para o espaço intermembranas. Quando tem um monte de hidrogênio aqui, a carga aqui dessa região, desse lado da membrana fica positiva,
enquanto aqui fica negativo, porque eu estou tirando hidrogênio daqui de dentro e jogando para fora. O que acontece? A ATP sintase é ativada, começa a bombear hidrogênio para dentro e cada vez que ela faz isso, ela sintetiza ATP, tá? O hormônio da tireoide, ele age aumentando a síntese desta proteína aqui, ó, UCP, Uncoupled Protein, tá? Então, essa proteína, também chamada de termogenina, ela rouba hidrogênios da ATP sintase. Quando ela rouba hidrogênios da ATP sintase, ela bombeia hidrogênios para dentro também e produz calor. Por isso que o hormônio da tireoide aumenta a termogênese, ela aumenta o número de UCPs nas células, certo? Então essa é uma das principais enzimas produzidas pelo hormônio da tireoide. Aí se a pessoa precisa produzir energia e tem gente roubando, né? Tem uma proteína roubando hidrogênios, o que ela vai fazer? Ela vai ter que degradar mais nutrientes para que mantenha a concentração de hidrogênios aqui e supra a necessidade das duas. Por isso que aumenta também o catabolismo, a oferta de nutrientes para as células. Certo? Quando a gente quer avaliar a função da tireoide, nós vamos fazer dois exames principais. Nós vamos dosar o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, liberado pela adenohipófise, lá na base do sistema nervoso central. E nós vamos dosar o T4, que é o principal hormônio liberado pela glândula tireoide, já que ela libera principalmente ele e pouquinho T3. Então, a gente avalia principalmente ele, tá? Pode ser dosado também os níveis de tireoglobulina para avaliar o estado da tireoide, porque às vezes está faltando iodo, às vezes é uma deficiência numa enzima que sintetiza a proteína. Então, se tiver faltando iodo, o que vai acontecer? Vai vir um estímulo para liberar o hormônio da tireoide. A glândula, ela vai liberar o que ela tem e ela vai ter que produzir mais, né? Só que está faltando iodo, então ela não vai conseguir produzir. Ela vai produzir tireoglobulina, mas não vai conseguir iodar a tireoglobulina, ligar iodo na tireoglobulina. Isso faz com que ela produza mais tireoglobulina, porque o estímulo para a produção de hormônio está ali, só que o hormônio não está sendo liberado, porque ele não está sendo produzido da forma até o final, completa, né? Então, vai começar a aumentar o número de tireoglobulinas dentro das células da glândula tireoide. Isso pode aumentar o volume das células, pode aumentar o tamanho da glândula, que é o que a gente chama de bócio, né? O bócio, ele é caracterizado pelo aumento da glândula tireoide, certo? Então, você dosa a tireoglobulina para ver se você não tem essa deficiência, né? Se a glândula não está produzindo muito ou mesmo pouco da tireoglobulina, tá? Mas os principais exames são TSH e T4, para ver como está a tireoide. Se achar alguma alteração em T4 e TSH, você parte para os outros exames. Aí você pode dosar T3 também, principalmente no hipertireoidismo, porque o T4 ele é quase todo convertido em T3, então às vezes você não tem nível de T4 elevado ou muito elevado, mas o T3 está super elevado, porque todo o T4 está sendo convertido em T3, né? Então você vai ter mais T3 do que T4. Então, se você suspeita de hipertireoidismo, normalmente pede a dosagem de T3 também, né? E pode fazer o teste de TRH, que é o hormônio liberado pelo hipotálamo, é aquele lá do início, né, da cascata de ativação hormonal, né? Por quê? Porque o problema ele pode ser na glândula tireoide, que daí nós chamamos de hiper ou hipotireoidismo primário. Então eu tenho hipertireoidismo e o problema está na glândula, ela está produzindo muito hormônio. Aí eu tenho hipertireoidismo primário, porque o problema é na glândula tireoide. Ou eu tenho hipotireoidismo primário. Aí a glândula está produzindo menos hormônio do que ela precisa. Então, eu tenho hipotireoidismo primário, tá? Problema na glândula tireoide. Mas o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, podem ser secundários. Pode ser um problema fora da tireoide.
pode ser um problema na hipófise, por exemplo, ou no próprio hipotálamo. Então, a gente faz o teste de TRH para ver como que a hipófise está respondendo ao TRH. Porque o TRH, se eu injetar intravenoso e ver, se eu injetar TRH intravenoso, ele vai lá na hipófise e vai mandar liberar TSH. Aí vai ter que aumentar. Se a hipófise está normal, vai ter que aumentar o TSH. Se ela não está respondendo, aí o nível não aumenta, certo? Tá? Então aqui tem o teste, né, do TSH para demonstrar para vocês, ó. Aqui eu tenho duas linhas, né? Eu tenho o eixo X, que é o tempo, e o eixo Y, que é a quantidade de TSH que se tem no teste, tá? Então aqui, ó, eu injetei TRH, né, na pessoa, e após aproximadamente 20 minutos eu coleto sangue e eu vou ter que ver uma quantidade grande, eu vou ter um pico de TSH, porque o TRH foi lá na hipófise e mandou liberar TSH. E aí, com o passar do tempo, em 1 hora mais ou menos, os níveis voltam ao normal, tá? Eles baixam. Então, o TRH normalmente estimula o TSH a ser liberado. Se a glândula tireoide, se a glândula hipófise não estiver respondendo normalmente, o que acontece? Ou eu não tenho nenhuma resposta, ou eu vou ter uma resposta esperada, no caso, né? Uma resposta menor do que eu deveria ter, subclínica, né? Então, eu teria uma resposta menor do que eu esperaria. Claro que tem valores de referência para cada dosagem de TSH que você dá, você tem um valor de TRH, você tem um valor de referência para quanto de TSH que tem que ser liberado, né? Então, a gente tem essa relação aqui. Ou eu posso ter a glândula tireoide respondendo exageradamente, a glândula hipófise respondendo exageradamente ao TRH. E aí eu administro o TRH, espero 20 minutos e quando eu vou dosar, tá lá no céu os níveis de TSH, ou seja, a hipófise está hiperresponsiva. Nesse caso, eu teria um hipertireoidismo por causa da hipófise, não da tireoide. A tireoide vai responder o TSH. Se tem muito TSH, ela vai mandar secretar muito hormônio da tireoide, tá? Então, normalmente, o que acontece? Nós temos o TRH estimulando o TSH, mas a hipófise pode estar insensível, sem liberar o TSH, ou ela pode estar hiperresponsiva ao TRH, né? E aí ela libera muito TSH. No caso de diminuição, nós temos a hipotireoidismo. No caso de aumento de TSH, nós temos hipertireoidismo. Como nesse caso o problema está na glândula hipófise, eu tenho um hiper ou hipotireoidismo secundário. O problema não está na tireoide, ok? Aqui tem uma demonstração, ó, hipotireoidismo primário. O que é isso? O problema está na glândula tireoide. Primário é porque está na glândula tireoide. Secundário está em outro lugar. Pode estar na hipófise, hipotálamo, qualquer outro lugar, tá? Então, o que acontece normalmente? A hipófise, que fica na base do encéfalo lá, ela recebe o estímulo do hipotálamo e ela libera TSH. O TSH estimula a produção e liberação de T3 e T4 pela tireoide. O T3 e T4, normalmente, quando aumentam no sangue, por retroalimentação ou feedback negativo, inibe a secreção da hipófise, o TSH. E aí diminui aqui, controlando os níveis de T3 e T4 no sangue. Quando eu tenho um hipotireoidismo primário, o que vai acontecer? A hipófise vai liberar TSH, o TSH vai lá na tireoide, mas a tireoide não consegue liberar muito hormônio. O T3 e o T4 vão estar diminuídos. E aí o que vai acontecer? Não vai ocorrer a retroalimentação negativa aqui, o T3 e T4 não vão inibir de forma necessária a hipófise,
então ela vai liberar mais TSH porque o estímulo para liberar o T3 e T4 não cessou. Não liberou o hormônio que chega, então ela libera mais TSH para tentar fazer com que os níveis aumentem. Então eu vou ter um aumento de TSH com uma diminuição de T3 e T4. Esse é o hipotireoidismo clássico, tá? Já no hipertireoidismo, o que eu vou ter? O TSH vem na glândula tireoide e a glândula tireoide super responde a ele, liberando uma quantidade excessiva de T3 e T4. Como eu tenho muito T3 e T4, eu tenho muita inibição da hipófise. Isso baixa os níveis de TSH, fazendo com que eu tenha diminuição do TSH e aumento de T3 e T4. Já que o T3 e T4 inibe TSH, se eu tiver muito, eu tenho pouco TSH, certo? Então, isso aqui são os quadros mais clássicos que a gente tem de doença na tireoide, certo? Hiper ou hipotireoidismo, ok? E para finalizar, a gente tem o bócio, que é o aumento da glândula da tireoide, né? Ele não necessariamente vai estar associado a hipertireoidismo. Eu posso ter tanto o bócio associado a hiper ou até a função normal da tireoide, ou seja, normal entre aspas, porque os níveis de hormônios podem estar elevados ou baixos, às custas do aumento da glândula. Então, exames bioquímicos de TSH e T3 e T4 é que vão dizer por que tem o bócio, tá? Então, o bócio, quando a gente tem o hipotireoidismo, é normalmente falha na tireoglobulina ou deficiência de iodeto. Então, ocorre uma grande produção de tireoglobulina sem iodo ou uma tireoglobulina alterada que não libera o hormônio e aí aumenta a glândula. No caso do hipertireoidismo, é o excesso de estimulação da glândula da tireoide pode fazer com que aumente o número de células, o tamanho de células e a produção de hormônio aumentando a glândula, tá? E no caso da função normal, eu posso ter uma falha parcial na síntese do hormônio, que quando o estímulo para produzir o hormônio aumenta, ele é compensado. Então, é igual a gente falou da resistência, né, à insulina. Então, não funciona muito a insulina, então não baixa a glicemia. Aí o pâncreas vai lá e libera mais insulina, consegue baixar. É a mesma coisa aqui. A TSH vem na tireoide, estimula a liberação do T3 e T4, não libera que chega, então ele libera mais hormônio TSH, e aí esse excesso, no caso que ele liberou, consegue fazer com que seja liberada a quantidade suficiente, tá? Então a função da glândula pode estar relativamente normal, entre aspas, porque os níveis dos hormônios estão normais, mas a glândula não está totalmente normal, certo? Ok? Fechou então, gente. Abraço.